A inspiração divina nas Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nessa lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. O fato de Deus respirar as Escrituras assegura que a Bíblia é infalível, pois Deus não pode respirar o erro. O fato de que a Bíblia equipa os servos de Deus completamente para o serviço mostra que ele nos guia para a verdade, não para o erro. A doutrina da infabilidade da Escritura é baseada em uma compreensão da perfeição do caráter de Deus. A palavra de Deus é perfeita, refrescando a alma, porque o próprio Deus é perfeito. Teologicamente, Deus está intimamente associado com sua palavra. O Senhor Jesus é chamado de a palavra. A paz do Senhor, o povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2022 da classe dos adultos, que tem o tema a supremacia das Escrituras, a inspiração inerrante e infalível palavra de Deus. O comentarista é o pastor Douglas Batista. A lição de hoje, a lição 2, a inspiração divina da Bíblia. O textual nos diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática, ela nos diz assim: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. A leitura bíblica em classe se encontra em segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo do 14 ao 17. Segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, a doutrina da inspiração bíblica. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido: não esqueças nem uma palavra. No texto, no Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacrísticos do texto hebraico eram inspirados. Nem um jota ou um tio se omitirá da palavra de Deus. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. A Bíblia Sagrada enfatiza que a palavra inspirada de Deus é do Todo-Poderoso e seus livros são imutáveis. Para sempre, ó Senhor, sua palavra está estabelecida no céu. Cristo confirmou o mesmo princípio quando disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão de forma alguma. Deus enviou sua palavra na Bíblia Sagrada. Ele a protege da corrupção. A doutrina da autoridade da Bíblia é frequentemente descrita com a frase inspiração plenária verbal. O que significa essa frase? Do que os cristãos estão falando quando falam da inspiração verbal e plenária das Escrituras? Vamos entender agora. A inspiração bíblica verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do termo do grego
Theopneutos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual com sua própria personalidade e talento. Escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Então, a inspiração, que é a inspiração verbal, ela significa que cada palavra da Escritura é dada por Deus. A ideia é que cada palavra na Bíblia está lá porque Deus queria que ela estivesse lá. Não há exceções. Quando dizemos que a Bíblia é inspirada, queremos dizer que Deus é o seu autor definitivo. Enquanto Deus usou os seres humanos para gravar suas palavras, é o próprio Deus que está por trás do que eles escreveram. Deus não apenas inspirou as grandes ideias por trás da Bíblia, mas as próprias palavras da Escritura. Para ser mais clara, não acreditamos que esses escritores humanos se tornaram robôs ou caíram em um transe, né? Um transe e escreveram sem pensar a mensagem de Deus. Deus respirou suas mensagens, movendo-os para registrar o que ele queria, mas sem torná-los algo menos de que agentes humanos. A inspiração bíblica é plenária. A inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi e é escrito. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Então, plenária, o que quer dizer isso? Significa completo, pleno, né? Todas as partes, definido como completo em todos os aspectos, inteiro. Em outras palavras, o termo inspiração plenária indica que a Bíblia é completa e plena e final. Tudo o que precisamos para estar pleno diante de Deus. Revelação divinamente inspirada de Deus para toda a humanidade, para todos os tempos. Esse termo também aponta e confirma o fato de que as escrituras são totalmente, completamente, divinamente inspiradas do início ao fim. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Tópico 2. A inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes da Bíblia, do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas o pensamento ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Então, cada palavra, cada letra e construção gramatical contida nas escrituras são especificamente, perfeitamente
precisamente, exatamente o que Deus divinamente desejava e os direcionou para ser, sem exceção, isenção ou expiração. Deus usou homens diferentes, de diferentes origens, com diferentes perspectivas e experiências para escrever sua palavra sagrada. Talvez uma das razões para isso fosse para que a grande variedade de leitores que viriam ao longo dos séculos pudesse sentir uma conexão mais próxima ou identificação com as perspectivas particulares apresentadas. Mas o fato de que diferentes escritores escreveram utilizando e refletindo seus próprios estilos e perspectiva e experiências e específicas, não anula ou nega o fato de que Deus ainda inspirou divinamente cada palavra que escreveram. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia das escrituras é particular em interpretação humana, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Entretanto, nenhum texto da Escritura, quanto à sua inspiração, a veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Você já sentiu que era muito fraco, muito inexperiente ou imperfeito demais para ser usado por Deus para cumprir seus propósitos? Se você tem esse sentimento, então é hora de você saber que não é a nossa fidelidade, mas a fidelidade de Deus e a presença de Jesus em nossas vidas que nos capacitam a viver a grandeza de Deus. E isso significa muito. A Bíblia revela as limitações dos homens de Deus. O profeta Jeremias, por exemplo, escreveu: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. O homem foi feito à imagem de Deus, mas o homem não caminha, não compartilha todos os atributos de Deus. Davi, particularmente antes de se tornar um rei de Israel, ele era um adorador, um guerreiro, um poeta, um protetor. Uma vez que ele ganhou o poder, no entanto, as coisas foram um pouco para o lado. Moisés, nós já conhecemos a história, em Êxodo 3 e 4, ele dá desculpa após desculpa, mesmo para não ir fazer o ídolo do Senhor, para não ir até o Egito e cumprir aquilo que Deus estava determinando. E apesar dessas falhas, Moisés foi um instrumento de Deus para libertar os israelitas e libertá-los de 400 anos de escravidão. Os diferentes gêneros literários, a figura de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, poesia, né, e etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem tais como o emprego de parábolas e enigmas, e de alegorias, de hipérboles, de metáforas e símiles, de vocábulos simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. O emprego de recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Quando dizemos que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, queremos dizer que Deus usou esses autores humanos para escrever exatamente o que Deus queria, sem qualquer mistura de erro. Deus usou esses homens com todas as suas personalidades, seus estilos de escrita, seus vocabulários, suas experiências de vida, suas ilustrações e metáforas para expressar sua mensagem como ele queria, sem nenhum erro. A linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos
científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas, e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol e na batalha contra os amorreus ele registrou que o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. Sob a orientação de Deus, nossos escritores bíblicos lutaram com palavras, frases, estilo de literatura como eles escreveram. Entender o uso destes vai ajudar a interpretar a Bíblia e de maneira mais precisa. O princípio da fraseologia ou o princípio da linguística nos ajuda a considerar palavras e como elas são usadas em frases e em estilos de literatura. Como a maioria de nós não podemos ler a Bíblia em grego ou hebraico, podemos ver como é importante usar uma boa tradução. Muitas palavras gregas e hebraicas podem ser traduzidas de várias maneiras. A maioria das traduções da Bíblia terá uma seção de introdução que ajudará você a ver por que os tradutores tomaram decisões gramaticais enquanto preparavam essas traduções bíblicas. Ao estudarmos a palavra de uma passagem, primeiro perguntamos que tipo de literatura é essa passagem. Nossa Bíblia contém várias formas de literárias: história, poesia, profecia, literatura da sabedoria, evangelhos, cartas, leis, literatura, parábolas, biografia. Enquanto lemos e estudamos a Bíblia, precisamos lembrar da forma literária. Cada um tem suas características únicas. Evangelhos são biografias teológicas de Jesus. Poesia usa imagem de palavras. A lei diz os mandamentos de Deus. Misturar isso pode resultar em problemas para interpretar a passagem. Simplificando, fraseologia é simplesmente o contexto no qual uma palavra é usada, uma expressão. Todos usamos frases e palavras até da Bíblia no nosso dia a dia. Por exemplo, sal da terra. Se alguém é sal da terra, é uma pessoa boa, você pode contar com eles, eles são confiáveis e honestos. Pelo menos é assim que a frase é frequentemente usada hoje em dia. Em Mateus 5,13, Jesus disse que seus seguidores seriam sal da terra. Mas como muitas outras descrições bíblicas dos seguidores de Cristo, tornou-se menos conhecido. Sobre quem? Um cristão, e mais sobre o que? Os comportamentos. Um leopardo não pode mudar suas manchas. No meio de Deus, descrevendo a natureza pecaminosa de seu povo, em Jeremias 13:23, ele afirma que eles estão presos em seus caminhos e não podem mudar, como um leopardo e suas manchas. Uma gota no balde. Para demonstrar a enormidade de Deus, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 15, disse: as nações são como uma gota em um balde. Eles são considerados um grão de poeira nas escamas. Bom, agora você já compreendeu e não precisa fazer uma tempestade no copo d'água. As limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. Tópico 3. O Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que o livro de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que seus escritos eram as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados.
Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele revelou todo o conselho de Deus nas Escrituras para instruir em questões de doutrina, adoração e vida cristã. O Espírito Santo lidera o caminho, removendo quaisquer obstáculos em nossa caminhada com Deus e abre nossa compreensão para a verdade da palavra de Deus. O Espírito, ele desempenhou um papel proeminente ao longo do período da profecia do Antigo Testamento. Davi declarou que o Espírito do Senhor falou por mim e sua palavra estava na minha língua. Da mesma forma, Ezequiel relatou que o Espírito entrou em mim quando falou comigo. Vale ressaltar que o Espírito trabalhou tanto na transcrição quanto na transmissão. Ou seja, ele não só garantiu que a palavra de Deus foi escrita, mas também preservou o texto ao longo dos séculos através de seu cuidado providencial. Isso significa que o que temos em nossas mãos hoje é a autoridade confiável da palavra de Deus. A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. B, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. O Senhor Jesus Cristo, ele mesmo identificou a verdade como a palavra escrita. Em sua grande oração, ele disse: santificai-os através de tua verdade. Tua palavra é a verdade. Isso foi consistente com as declarações através do Antigo Testamento, em que o Espírito Santo continuamente proclamava que a revelação de Deus é a verdade, como por exemplo em Salmo 119, versículo 142. Tua lei é verdade. Não há outra fonte além das Escrituras a que tal afirmação se aplica. Só essa fonte, a Sagrada Escritura, é o padrão de verdade do crente. No Novo Testamento, é a palavra escrita de Deus. E só isso ao qual o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos se referem como autoridade final. A obra de regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, que vem pelo ouvir a palavra. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Iluminação é aquela doutrina que descreve o trabalho do Espírito Santo em ajudar o crente a entender a palavra de Deus. Embora a regeneração seja necessária, lógico, para entender completamente a palavra, enquanto os nossos olhos espirituais vêm antes de ter a visão espiritual, eles não são estritamente falando o mesmo evento. Em vez disso, a iluminação descreve como o Espírito Santo vem até nós, como crentes, abrindo a Bíblia. É somente com a luz do Espírito Santo que as Escrituras podem ser compreendidas corretamente. O Espírito Santo faz com que aqueles que são do Senhor entendam as Escrituras. Uma vez que o Espírito faz
isso pelas Escrituras, obviamente está de acordo com o princípio de que a própria Escritura é a regra infalível de interpretação de sua própria verdade. É o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. A Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Conclusão na revista. A Bíblia é a palavra de Deus escrita e ela foi inspirada verbalmente, seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros da palavra da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida do caráter cristão. À medida que nós amadurecemos na fé, estamos nos preparando para cada bom trabalho. Como um trabalhador qualificado precisa de certas ferramentas para construir adequadamente uma casa, um móvel, um veículo. Então devemos estar divinamente equipados para servir a Cristo e aos outros. A palavra de Deus fornece tudo o que precisamos para sermos maduros, capazes e competentes ao nosso serviço para Cristo. Sem um conhecimento minucioso das Escrituras, não podemos fazer todo o bom trabalho que o Senhor nos chamou a fazer. Mais uma aula 2, que fala sobre a inspiração divina. Ela é infalível, ela é plenária, ela é verbal, ela é completa. Então, entendemos através dessa aula a importância do estudo da palavra de Deus, que ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela nos capacita, é o nosso manual de fé e nossa bússola. Amém? Deus abençoe você, carente de suas orações, ainda carente das orações pela minha filha Beatriz, graças a Deus já saiu do CTI, se encontra no quarto, mas ainda com várias coisas para ser resolvidas, mas Deus está no controle de todas as coisas, irmãos, e é nisso que nós cremos, amém? Se Deus não voltar, se Jesus não voltar, estarei de volta aqui mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.